E aí, gente, boas-vindas a mais uma explicação visual. Bom, para começar, a gente precisa estilhaçar aquela imagem clássica que quase todo mundo tem na cabeça quando se fala de cultura e história. Sabe aquela redoma de vidro? Aquele museu super silencioso, com o chão de madeira rangendo, aquelas cordas grossas de veludo separando você da arte e, claro, aquela placa gigante dizendo "não toque". Pois é, hoje o nosso objetivo é deixar essa visão totalmente engessada para trás. Nós vamos entender como a história de fato se desenrola bem diante dos nossos olhos todos os dias. Então vamos mergulhar nisso. Imagina que aquela camiseta dobrada lá no fundo do seu armário, ou até aquele meme irônico que ficou, sei lá, umas 48 horas circulando no seu celular, tem exatamente o mesmo peso histórico para explicar a nossa sociedade que um quadro a óleo gigantesco do século XIX. Dá um nó na cabeça, né? Mas é absolutamente essencial a gente desafiar essa ideia tradicional de que apenas artefatos clássicos, emoldurados e intocáveis conseguem contar a história complexa de uma civilização. Parte 1. Decifrando o Zeitgeist. A fiação oculta da sociedade. Olha, para mapear essa fiação oculta e entender o que realmente está por trás das nossas escolhas diárias, a gente precisa dominar um conceito novo. A palavra é Zeitgeist. É um termo filosófico alemão com uma sonoridade super marcante que significa basicamente o espírito do tempo. É uma ideia muito elegante de que a arte não é só um enfeite na parede, mas sim um sistema operacional de uma época inteira, com modos muito próprios de pensar e de sentir. Quando a gente quebra aquela redoma de museu, a gente descobre que cada década tem uma vibração inconfundível. E o pulo do gato aqui é que esse espírito do tempo vaza por absolutamente todas as frestas do nosso dia a dia. Ele aparece no urbanismo das cidades, no design, seja minimalista ou caótico, da tecnologia que a gente usa e chega literalmente na modelagem da calça que você escolhe vestir de manhã. Tudo isso é evidência física de um momento histórico. Artistas, designers, criadores de conteúdo, eles são como programadores. Eles sentem esses tremores invisíveis, rodam o código desse sistema e ajudam ativamente a reescrever as regras do nosso futuro através do que criam. Parte 2. O choque visual do Abaporu rompendo com a Europa. O que é realmente interessante agora é a gente fazer uma viagem no tempo lá para o Brasil dos anos de 1920. O nosso sistema cultural estava travando, simplesmente esmagado sob o peso do academicismo, tentando ser só uma cópia meio embaçada da Europa. A gente precisava de uma atualização urgente. E essa ruptura tomou uma forma visual inesquecível com Abaporu, da Tarsila do Amaral. Essa obra não foi só um quadro pendurado numa exposição, de jeito nenhum. Foi um choque de realidade. O grande símbolo do modernismo brasileiro surgiu para bater de frente com aquelas estéticas importadas e empurrar a nossa cultura para o futuro como a voz própria. E se a gente decodificar essa imagem, a gente encontra engrenagens fortíssimas. Aquele pé gigante fincado na terra não é um erro de proporção, gente. Ele representa a nossa conexão profunda com o solo e a valorização do trabalho braçal. A cabeça minúscula lá no alto é por ironia afiada, tirando sarro daquela supervalorização cega da elite intelectual europeia. E o sol amarelo escaldante, com o cacto, vem para abraçar sem medo a nossa realidade tropical. É a mecânica da antropofagia pura. A gente devora a influência estrangeira e cospe de volta algo que é indiscutivelmente brasileiro. Parte 3. A tela de concreto. A arte vai para a rua. Avançando o relógio para os dias de hoje, a gente percebe que essa mesma vontade de quebrar as regras continua a todo vapor. Só que a atualização do sistema não acontece mais só dentro daquelas galerias de elite fechadas. O contraste é gigante. Pensa bem, o modernismo de 28 usava tinta a óleo, pincéis importados, uma coisa bem restrita. Hoje, a arte vai para a rua. Sofreu uma democratização radical. Aquela exclusividade silenciosa abriu espaço para o barulho e as cores das latas de spray e dos samplers de áudio batendo forte nos muros de concreto das cidades. A calçada simplesmente virou o palco principal. Expressões urbanas como o grafite e a cultura hip-hop são atestados pesadíssimos de presença. Aquele muro cinza, que antes servia só para separar os bairros, passou a ser a nossa grande tela de exposição. Essas manifestações são um grito de ruptura contra um sistema que, muitas vezes, tenta esconder a população periférica. Elas dizem em alto e bom som: nossas narrativas existem, têm um peso histórico imenso e nós estamos moldando a sociedade agora mesmo. Parte 4. O espelho dos memes, velocidade e mensagem. Agora, eu sei, a era digital traz um ceticismo enorme. Você deve estar pensando, como é que eu vou colocar um mural todo trabalhado ou um quadro da Tarsila na mesma prateleira de uma piada de internet que dura 3 segundos? Mas o grande erro aí é tentar avaliar o código de hoje usando a régua do século XX.
Essa velocidade absurda do meme de nascer, explodir e sumir em poucos dias não é um defeito. Na verdade, a efemeridade já é a própria mensagem. Essa fluidez ilustra de um jeito perfeito como a nossa cabeça funciona hoje, hiperconectada e completamente sobrecarregada de informação. E isso ilustra de forma brilhante como o humor online é o retrato fiel da nossa época. Sabe aquele meme clássico do cachorrinho sentado de boa, tomando um café, com uma cara impassível enquanto a sala inteira está pegando fogo? O famoso "está tudo bem"? Aquilo mistura o trágico com a banalidade extrema. E não é só lixo digital, não. É a sociedade inteira usando a ironia como uma máscara, um mecanismo de defesa contra o nosso esgotamento coletivo. É o retrato perfeito de uma dissonância cognitiva global. A nossa rotina não para, mesmo diante de um caos econômico e climático absoluto. Parte 5. Arqueologia do nosso futuro, o tempo em edição. A cultura visual vai costurando o nosso tempo. Quando a gente entende que a nossa calça, a playlist do celular ou uma risada irônica na rede são, de fato, documentos históricos vivos, tudo muda. E para fechar com chave de ouro, quero deixar vocês com esse experimento mental alucinante. Imaginem que, daqui a uns 500 anos, arqueólogos consigam restaurar um dos nossos enormes servidores de internet. O que será que esses milhares de memes, dancinhas e fotos de arte urbana vão revelar para eles sobre o espírito da nossa época? É uma reflexão que prova, sem sombra de dúvida, que as nossas escolhas digitais e culturais de cada dia carregam sim um peso histórico formidável. Pensem nisso.